Olá, um ótimo dia. Nós já podemos perceber como que as armas da destruição estão causando confusão, pânico, ansiedade e depressão. Muito prazer em te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Vamos pensar. Na semana passada eu estou trazendo aí, fiz uma live, uma gravação extensa, está também publicado no canal, a respeito do aumento de casos de morte no Brasil, suicídio na verdade, estamos falando, suicídio, que aumentou de 7 mil lá em 20 anos, nos últimos 20 anos aumentou de 7 mil do início dos anos 2000 até agora para 14 mil, óbitos por suicídio, de pessoas tirando sua vida, no Rio Grande do Sul, o estado mais afetado, uma cidade chamada Venâncio Aires, no interior, que tem muitos camponeses, foram 9 casos de óbito e 38 tentativas, só esse ano. E esse número de 14 mil enforcamentos aí, enforcamento não, suicídio, a maioria, grande parte tem sido enforcamento, ele tem sido causado por essa confusão, esse pânico, essa ansiedade, enfim, essas incertezas da vida. Então a gente vive num país que quanto mais chama aquilo, é chamado do teoria paranoide, a teoria americana, que uma cientista política falou agora de manhã no jornal. Ela falou dessa teoria que os Estados Unidos criam, por exemplo, foi muito criada nos Estados Unidos essa teoria, chamada teoria paranoide, principalmente pelo chamado da direita, que são os republicanos, o antigo presidente saiu, por exemplo, republicano, o Bush, o Trump, cria o quê? Você tem que criar um inimigo externo, um inimigo para unir alguém, voto, a população em torno do seu projeto, do seu governo, E isso ela informou que foi muito usado pela direita, chamada direita, dos Estados Unidos. E tem sido usado no Brasil também pela direita e também pela esquerda, A direita, a chamada direita, por exemplo, o governo atual é chamado de direita e a oposição que está aí é chamada de esquerda. Mas ambos estão usando e, num caso muito maior, até por decisões judiciais, a direita tem usado mais. Bom, independente do caso, um e outro, que são candidatos presidentes são ditos católicos, cristãos, estão gerando medo e pânico na população. Então, você que está aí, vamos ter atenção, cuidar das pessoas, porque o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Antes dessa crise de saúde que afetou muita gente, antes de aumentar essa agressividade que começou em 2014, quando o candidato perdeu a eleição, começou a questionar as urnas e falou que ia fazer tudo até derrubar o governo e conseguiu isso lá em 2016, enfim. Começou uma guerra no país, Algumas pessoas dizendo que eu sou digno de votar em fulano, como se as outras pessoas não fossem dignas, se não faltar o voto dele, como se ele fosse mais inteligente, e começou essa divisão de classe maior lá em 2014, Quando chegou em 2016, o Brasil optou por uma das vias piores do mundo, que também fez lá em 93, quando teve 2 impeachments, numa democracia que tem muito pouco tempo. Basta a gente pegar aí todos os países desenvolvidos do mundo, todos, Estados Unidos, França, Europa, enfim, desenvolvidos, você vai ver que não tem interrupção abrupta de governo, e isso é um impacto muito grande. Inclusive na França, que teve o pior presidente em 100 anos, chamado François Hollande, que era socialista, foi considerado o pior presidente em 100 anos. Teve lá um burburinho, mas não levar isso a cabo, porque sabe que isso, no longo prazo, é muito mais custoso para o Brasil, para o país, em termos econômicos, Então, o Brasil teve esses 2 impeachments, tanto do presidente Collor como do presidente Dilma, e as pessoas acharam fantástico que estão derrubando, porque, estão derrubando, mas o resultado vem bem depois, E é econômico, muito mais caro você tirar um presidente e deixar ele lá definhar e terminar o mandato dele, E então isso está afetando a nossa população. Isso aí eu estou falando questões econômicas, estou nem falando questão de saúde, É provado economicamente isso, É só você pegar todos os países do mundo, vai ver que eles têm estabilidade, mesmo governante. Por exemplo, Donald Trump, Os democratas tentaram criar lá o impeachment dele. Claro, ele tinha maioria no parlamento, mas aquilo ali, ele sabe que desestabiliza o país, uma situação daquela. Mesmo com um presidente que eles consideravam está sendo processado, enfim, toda a confusão que aconteceu. Mas no longo prazo, isso mexe com a credibilidade do país. Ainda mais um país que tem 150% do seu PIB, ou seja, a produção interna toda bruta, em dívidas. Isso aumenta depois, no longo prazo, o custo da dívida desse país, Então vamos trazer para a questão da depressão, da ansiedade, dos transtornos,
porque toda essa situação de incerteza de internet, promessas que mais tem na internet, promessas fabulosas, não é isso? E isso, as pessoas sabem que são enganadas depois, que aquilo não vai acontecer, mas elas vão atrás, porque na internet todo mundo é bonito, parece bacana, um carrão, o cara tá ferrado, promete que você vai ganhar milhões, que você vai fazer o negócio muito rápido, ter um método ABCD, e você não vai conseguir, porque você é você, ele é ele, cada um tem seu método. No final, incerteza de internet, questão de trabalho e essa incerteza política, que as pessoas estão matando as outras, as famílias estão brigando, os amigos estão brigando por causa de candidato. E nós vamos falar uma solução muito boa para isso. Muito prazer, que eu possa ter contribuído para a sua saúde e bem-estar, professor Carlos Henrique Duarte. Aquele abraço para você se alimentar muito bem, ter muita saúde e bem-estar integral, física, mental, emocional e espiritual.